Bem, estamos continuando a série que trata do assunto de capa a capa, vendo Jesus em toda a Bíblia. E nas nossas duas últimas apresentações falamos sobre José. José é um dos grandes heróis, ele provavelmente é o exemplo mais marcante na Bíblia de alguém que é um tipo de Cristo. E eu vou dar a vocês uma pequena noção. Agora, só para continuar de onde nós paramos, José agora veio da prisão para o palácio. Ele está interpretando o sonho de Faraó em sua corte. E sua habilidade impressiona. E ele falou sobre 7 anos de fome, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comem as gordas, mas não engordam. Todos vocês querem saber sobre essa dieta, não? Daí você tem as 7 espigas de milho ou grãos e depois 7 espigas magras e eles devoram as gordas e alguém se pergunta como pode ser? É claro que é um sonho. Sonhos não fazem sentido, fazem? Mas a ideia aqui é que você tem animais e vegetais e não é o que as pessoas mais comem. Tudo isso é afetado por essa fome. E José traduz isso. Alguém pode pensar, isso não é uma parte obscura da história? Eu tenho uma citaçãozinha para pôr na tela. E talvez você já tenha ouvido falar da pirâmide de degraus do rei Zoser. Rei Zoser viveu de 265 a 575 a.C. e essas são estimativas. E ele escreveu uma carta para o governador. E aqui está um trecho da carta. Eu estou muito preocupado. É claro que essa é uma tradução dos hieróglifos para o inglês. Eu estou muito preocupado com o povo do meu reino. Meu coração está pesado com a calamitosa enchente do Nilo nos últimos 7 anos. Há poucas frutas, os legumes estão em falta, uma escassez geral de alimentos. Nos armazéns, não encontramos isso na história de José? Eles foram abertos, mas tudo que havia neles foi consumido. Então, uma coisa, nós não sabemos se essa é a mesma fome mencionada na Bíblia ou não. Mas certamente a história da Bíblia se encaixa no contexto do que acontece no Egito. Então sabemos que esta é uma história verdadeira. Revendo rapidamente, falamos sobre as muitas formas pelas quais José é um tipo de Cristo. Aprendemos sobre Jesus ao lermos a história de José. E você percebe que o livro de Gênesis, do capítulo 35 em diante, fala sobre José. Com exceção do desvio no capítulo 37, que fala sobre Judá. O que é interessante, ele interpreta a história com destaque, mas tudo nos conta sobre José, que é um tipo de Cristo. Aprendemos que José era o filho amado de um pai de muita idade, como Jesus, que ele herdaria todas as coisas, como Jesus. Ele foi enviado em busca de seus irmãos perdidos, como Jesus, eles o reconhecem e o tratam terrivelmente. Eles o jogam numa cova. Ele é vendido pelo preço de um escravo, como Jesus. Ele desce para o Egito, como Jesus. Então ele vai 2 vezes para a cova. A propósito, eles encobrem seus pecados, apresentando ao Pai um manto manchado de sangue. É o sangue do sacrifício que cobre o pecado deles. Então José é vendido como escravo no Egito. Ele serve cerca de 10 anos na casa de Potifar. E a esposa de Potifar, que soubemos o nome dela, é a senhora Potifogo. Ela lançou os olhos em José e procurou seduzi-lo. E José resiste a uma grande tentação. Como Jesus, onde tantos outros caíram, ele resistiu com sucesso. Então ele é perseguido, ele é falsamente julgado. Ele é amarrado e colocado na prisão. Jesus foi amarrado. E na prisão, José é cercado por escravos. São 2 criminosos, uma à direita e uma à esquerda. Um acaba sendo perdoado e o outro condenado à cruz, é Jesus, que morre entre ladrões. Um da direita é perdoado, o da esquerda. A Bíblia não diz se é o da direita ou da esquerda, mas eu presumo que o salvo está à direita. E nos diz que um deles foi pendurado em uma árvore e decapitado no aniversário do faraó. João Batista é decapitado no aniversário de Herodes e Jesus é pendurado em um madeiro. Nós encontramos todas essas alusões à história do Evangelho.
E ainda nem chegamos na parte boa. E hoje vamos retomar. Nós vimos que José foi liberto agora porque ele interpreta os sonhos dos 2 prisioneiros. O mordomo conta ao faraó sobre José. Então José interpreta o sonho do faraó. E agora nós entramos na história onde José sai porque ele foi chamado da prisão para o palácio. Mais uma vez, José muda de roupa. Você percebe que o manto de José é usado para cobrir o pecado dos irmãos? O manto de José é usado para cobrir o pecado da esposa de Potifar. Ela mostra o manto dele para esconder que ela é a verdadeira culpada. E agora José sai da prisão e troca de roupa. E ele está vestindo roupas ótimas. Em um dia ele vai da prisão para o palácio. Que incrível exaltação! E lemos em Gênesis 41, verso 38. Se quiser, vire a Bíblia até Gênesis 41. E vamos ver até onde chegamos essa manhã. E o faraó diz aos seus servos, absolutamente pasmo com a maneira como José traduziu esse sonho e deu uma resposta tão clara e concisa, sem hesitação. E não só o faraó, mas todos os seus conselheiros disseram, bingo! Talvez não tenham dito bingo, mas disseram, é isso aí, essa é a interpretação do sonho. E em seguida, José continua e diz, se eu posso sugerir que você encontre uma pessoa competente para fazer isso, se prepare para 7 anos de abundância e armazene comida, pegue 1/5 da comida e diga o que fazer. E o faraó diz, você se importa de sair da sala por um minuto? Vá tomar um copo d'água, precisamos conversar aqui. E ele fala com os conselheiros, o que vocês me dizem sobre esse prisioneiro? E Potifar, o capitão da guarda, disse, tudo que eu trazia a José era abençoado. Tudo ele fazia bem feito. E eu acredito que ele era inocente. Mas eu tive que livrar a cara da minha família. Por isso eu o mandei para a prisão. E depois de algumas investigações disseram, onde vamos achar alguém melhor? Ouça o que o faraó diz. Onde podemos encontrar, Gênesis 41, 38, onde encontraríamos um homem como este? Mais justo que 10.000. Um homem em quem está o Espírito de Deus, Jesus Cristo. A palavra Cristo é ungido, ungido com o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, ele andou fazendo o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo. A palavra Messias significa ungido. E aqui o faraó diz, este homem é ungido, ele tem o Espírito Santo. E então você lê no verso 46, capítulo 41, que José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos diz que Jesus foi ungido aos 30. Aos 30 anos ele foi até João Batista, cheio do Espírito Santo, e nesse ponto ele começou o seu ministério, salvando vidas. José começou salvando vidas, com a mesma idade que Jesus começou. Vamos em frente e vamos procurar o capítulo 41 e no verso 40. Bem, aqui basicamente diz que o faraó dá a José grande autoridade. É claro que Cristo tem autoridade máxima, eu tenho vários versos que falam sobre isso. A Bíblia nos diz em Gênesis 41, verso 40, você estará sobre a minha casa e todo o meu povo será governado de acordo com a tua palavra. Será que Deus quer que isso aconteça de novo, que o seu povo seja governado de acordo com a sua palavra? Amém? Ah, se a palavra de Deus pudesse ser a regra orientadora em nossas vidas. Apenas em relação ao trono eu serei maior que você. Jesus disse, pois meu Pai é maior do que eu. Faraó imagina, onde vamos encontrar um homem tão fiel quanto José? José se mostrou fiel na casa de seu pai, fiel na casa de Potifar, foi fiel até na prisão. E quem é fiel no pouco é fiel no muito. Para aprender matemática não é preciso dólares, você pode começar com centavos. É o mesmo princípio. É como Deus trabalha em nossas vidas. Sempre oramos para que Deus nos dê algo grande para fazer. Faça o que tiver à sua mão para fazer fielmente, e Ele lhe dará mais. Provérbios 22, verso 29. Você vê um homem que se destaca em seu trabalho? Ele estará diante de reis e não diante de homens desconhecidos. José que se destacava em seu trabalho. A propósito, esse era o provérbio que Benjamin Franklin adotou para a sua vida. Ele decidiu ser fiel em tudo o que fazia e, mesmo sendo um dos mais novos de 14 filhos, fugiu de casa, pobre,
Franklin ficou diante de muitos líderes mundiais e acabou se tornando um embaixador dos Estados Unidos. José também ficou diante de muitos líderes mundiais. A Bíblia nos diz no verso 42 de Gênesis, capítulo 41, e tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. Eu não acredito que isso seja uma desculpa para joias. Isso está nos dizendo que o anel era utilitário, era com o que se selavam documentos oficiais. E mesmo a corrente de ouro que ele usava no pescoço era um símbolo de autoridade. A propósito, você notará, o próximo verso diz: e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Você consegue pensar em alguém que leu a escrita na parede e o rei disse: eu vou fazer de você o terceiro governante do reino e você terá uma corrente de ouro em volta do seu pescoço? Daniel capítulo 5. A mesma coisa, aquela corrente simbolizava autoridade. Talvez houvesse algum medalhão que mostrava que ele tinha a autoridade de um rei. Eu li que uma das razões pelas quais Marco Polo e seu tio e pai puderam viajar pelo reino do grande Khan é que o grande Kublai Khan deu a eles um medalhão, uma placa que mostrava que eles tinham autoridade para ir onde eles quisessem. E aquilo lhes dava a palavra do rei. José agora tem essa autoridade. Você lê agora em Gênesis 41, verso 43, diz: e o fez subir no segundo carro que ele tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Isso soa familiar. José teve sonhos quando ele era mais jovem. As pessoas vão se curvar diante dele. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E todos deveriam dobrar o joelho. Não é igual a Jesus? Vejam suas Bíblias em Filipenses. Não perca Gênesis. Vá para Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Assim é com o nome de José, todos se curvam. E ao nome de Jesus, no final, todo mundo se curvará. Amém? Você lê aqui em Gênesis 41, verso 44, Faraó também diz a José: eu sou o Faraó. Note que ele diz: eu sou. O único maior que Cristo é Deus o Pai. Ele diz: eu sou o Faraó. Mais tarde na história, José diz: eu sou. Eu sou o Faraó, e sem o seu consentimento, nenhum homem pode levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Grande autoridade. Jesus nos diz em Mateus capítulo 28, ele diz, isso está no verso 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você consegue ver Jesus na história de José? Consegue? Mas fica ainda melhor, amigos. Se prepare, ainda tem mais. Vamos duplicar o seu pedido. Diz em Gênesis 41, verso 46, que José, como eu mencionei, tinha 30 anos. Ambos começaram seu ministério durante esse tempo. E mais adiante, nós lemos, um pouco mais à frente, nos diz que José agora recebe um novo nome. Eu não sei se eles têm problemas em dizer o nome José. Quando eu viajo por aí, algumas pessoas têm dificuldades em dizer um nome simples, como Doug. Para mim é fácil. Mas em alguns lugares, eles me chamam de Duck, que é pato. Quando eu trabalhei com os índios navarros, eles perguntaram meu nome, eu disse Doug. Eles, Duck, pato. Eles, outras pessoas por aí. Perguntem para Bonnie, ela está sentada aqui. Ela recebe cartas e as pessoas soletram meu nome D-O-U-G-H. Muitos soletram meu nome Doe. Outros me chamam de Dog, cachorro. Então eles podem ter dito, José não funciona, vamos lhe dar um nome mais simples. Zafenate Paneia era o seu nome. Eu ainda não vi esse nome num livro de nomes de bebês. Mas é muito importante, esse nome na verdade tem um ótimo significado. Significa duas coisas, não temos certeza, porque ele é um antigo nome egípcio. Significa Deus fala e ele vive, ou Salvador do mundo. Porque essa foi a atribuição dada a José. Salvar o mundo durante a grande fome que estava por vir. Ou Deus fala e ele vive, o que também está bom para mim. Então, nos diz que José ganha um novo nome e ele consegue outra noiva. Uma das coisas que acontece com a exaltação de Jesus da prisão ao palácio é uma incrível transição pela qual ele passa. Num só dia, saindo da masmorra para a grande autoridade na corte do rei. Jesus foi num dia de uma tumba escura,
para a glória do céu. Jesus disse a Maria, não me impeça, eu ainda não ascendi ao meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diga que eu subo ao meu Pai e ao vosso Pai. E Jesus sai da masmorra da tumba para a glória do céu. O nome da noiva de José era Asenate. Era a filha de Potífera. Agora, eu sempre achei interessante que José tenha sido tentado a tomar a esposa proibida de Potifar. Ele recusa aquela tentação. Ele espera e diz, essa não é ainda a minha hora. Ela não é minha esposa. Eu vou esperar, eu vou subjugar as paixões naturais. Deus tem algo melhor. Ele espera e acaba ficando com a filha virgem do sumo sacerdote. Agora, você pode pensar, ele se casou com uma pagã. Sim, mas eles acreditavam em Deus. O pai dela era um sumo sacerdote e as filhas do sacerdote tinham que ser virgens. E é interessante. Ele diz não para a esposa de Potifar. Ele espera e Deus arranja para ele uma linda esposa, filha de Potífera. É como se Deus dissesse, olha, eu tenho algo melhor para você, espere até o meu tempo. E conforme o tempo passa, José esquece a dor e a angústia da servidão e da prisão. Agora ele tem uma família. Ele agora tem o seu filho primogênito, com Asenate, o seu nome é Manassés. Pois Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. E ele tem um segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. O que diz aqui, os dois filhos de José significam esquecer o passado, frutificar no futuro. Paulo diz para esquecermos as coisas que ficaram para trás, esquecer que você foi um prisioneiro, um escravo do diabo. E agora você olha para um futuro frutífero. Isso está falando sobre o ponto da virada na vida de José. Tudo que ele passou na juventude o preparou para esse grande dia. E falando nisso, o quanto José sofreu, eu estou me adiantando, ele viveu 110 anos. A maior parte da vida de José foi muito abençoada, com prosperidade, autoridade e muitos confortos. Então ele ganha um novo nome. E então o faraó conta ao povo em Gênesis 41, 55. Aqui diz que, bem, nós estamos meio correndo um pouco. José faz o que ele havia sugerido. Ele sai pela terra do Egito. Ele manda construir armazéns em vários lugares. E ele começa a armazenar grãos durante aqueles anos frutíferos. A terra produziu aos montes uma abundância de grãos, muito mais do que podiam comer. Mas José dizia, não joguem fora. Armazenem, 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 armazenem. A propósito, nós precisamos armazenar pão agora para os anos de fome. Noé teve que armazenar comida na arca para atravessar o dilúvio. E há uma tempestade chegando, amigos, há uma fome vindo aí. Precisamos armazenar pão agora, para podermos usá-lo durante o tempo de fome. Então ele armazenou grandes quantidades. Eles tinham tanta comida que eles pararam de contar. Era perene. E você nunca ficará sem o pão de Deus. Jesus é o pão da vida. Então, quando o povo sentiu fome, eles vieram ao faraó e disseram, estamos sem comida. Gênesis 41, 55, faraó disse aos egípcios, vão a José. Tudo o que ele disser a vocês, façam. Essa seria uma boa ordem para a igreja, não? Tudo o que Jesus disser a você, faça. Não sejam ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. A propósito, essa mesma frase está no Novo Testamento conectada com Jesus durante o milagre da água transformada em vinho. Maria diz a eles, tudo o que ele disser para vocês, façam. As mesmas palavras ditas a respeito de Jesus são ditas a respeito de José. Então lemos no capítulo 41, verso 57, então todos os países vieram a José no Egito para comprar grãos, porque a fome era severa em todas as terras. Existe um problema universal com o pecado. É um problema universal de fome do pão da vida. E o único no mundo que naquela época tinha esse pão era José. E o único no mundo hoje que tem esse pão é Jesus. Amém? Todos vocês querem esse pão? Você só consegue em um lugar. Só há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos que tem aquele pão, que vai saciar. E é Jesus.
E agora a história fica muito interessante. Estamos no primeiro ano de fome e, evidentemente, os irmãos, eles conseguiram viver por um tempo com o que eles haviam guardado. Mas, finalmente, eles começaram a ficar com fome. E, por algum motivo, os irmãos resistem um pouco em ir para o Egito. Não diz exatamente o porquê, mas, finalmente, Jacó diz a eles que não entende. Jacó viu que havia grãos no Egito. As caravanas continuavam indo até lá, pegavam grãos e davam a notícia: sim, há muita comida no Egito. E ele disse aos seus filhos, estou no capítulo 42, verso 1, por que vocês ficam olhando uns para os outros? Encontramos a mesma frase mencionada na história dos leprosos. Por que ficamos sentados aqui até morrermos? Estamos morrendo de fome. Por que vocês estão olhando uns para os outros? Vocês têm que fazer algo. Sejam proativos. Ele disse, na verdade, eu ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem para nós, para que possamos viver e não morrer. Essa é uma história de vida e morte. Eles estão morrendo. E agora os 10 irmãos de José, esperem um segundo. Quantos irmãos José tem? Ele tem 11. Jacó tem 12 filhos, José, Benjamim e os outros 10, através de Leia e as concubinas. Os 10 irmãos de José desceram para comprar grãos no Egito, mas Jacó não enviou a José, seu irmão Benjamim, como ele disse. Vai que alguma calamidade aconteça com ele. Ele está um pouco apreensivo e super protetor agora, Benjamim, porque ele já sofreu muitas perdas. Ele perdeu Raquel, perdeu José. Ele não quer perder Benjamim. Então, os filhos de Israel foram comprar grãos entre aqueles. Evidentemente, tem muita gente indo para o Egito. Agora, José era o governador sobre toda a terra. E era ele quem vendia a todas as pessoas da terra. Em outras palavras, se alguém precisasse de um sanduíche, não ia a José, mas qualquer um que viesse querendo comprar um caminhão de grãos para levar de volta para suas famílias ou seu país, José era o único que verificava se eles tinham um pedido válido. José era o governador da terra, era ele quem vendia para todos os povos. E os irmãos de José chegaram, eles estavam na fila, como todas as pessoas, provavelmente hordas de pessoas de outros países. E eles se curvaram diante dele com o rosto no chão. Eles viram todo mundo fazendo aquilo, eles pensaram, deve ser o governador do Egito, ou pelo menos o primeiro-ministro. E eles se curvaram. E José viu seus irmãos, e ele os conheceu, ele os reconheceu. Mas ele agiu como um estranho para eles e falou rudemente com eles. E disse a eles, de onde vocês vêm? Eles disseram, de Canaã, para comprar comida. Portanto, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Eu posso imaginar o que se passava na cabeça de José. Quando ele ia de uma pessoa para outra vendendo comida, talvez ele imaginasse que um dia veria sua família. E você pode pensar, já que José era o primeiro-ministro do Egito e tinha toda a autoridade, por que ele não disse ao faraó que ele queria ir para casa e ver a família dele? Deus disse a ele que não era a coisa certa a fazer. José era um profeta. E ele podia não só sonhar, ele podia interpretar sonhos, e ele entendeu. Deus tem um destino para mim e eu preciso esperar seu tempo. Por isso ele não foi. Mas ele pensou que talvez um dia seus parentes aparecessem, e com certeza ele escanearia os rostos, e eles vieram 20 anos depois. Provavelmente eles envelheceram um pouco. Você já esteve numa reunião de comissão? É pecado demais. E era difícil reconhecê-los, mas ele os reconheceu e os ouviu falando o idioma em sua língua nativa, e ele pensou, e aí estão eles. Mas a última vez que você viu seus irmãos, eles quase te matam. A última vez que você viu seus irmãos, eles te jogaram numa cova e depois te venderam como escravo. E você implora e olha em seus olhos e pede, não façam isso, não façam isso. Seus rostos estavam quentinhos em sua mente. E ele os vê. É claro, a última vez que o viram, ele ainda era um menino muito jovem, com um pouco de penugem no rosto, com apenas 17 anos, mas agora ele está formado e se tornou um homem. Falando egípcio fluentemente, ele conversa com eles através de um intérprete que fala algumas línguas semíticas, e talvez ele tenha, obviamente, ele está vestido como um egípcio. Ele passou um bom tempo como um escravo e na prisão. Eles não o reconhecem. Cristo veio para os seus, mas os seus não o conheceram.
Ele os conhecia, mas eles não o conheciam. Deus nos conhece. Ele sabe tudo de nós. O que você faz, o que você está pensando e o que não está. José sabia, ele vê todas as coisas. Todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos que fazer. Eles o conheciam. Ele falou rudemente com eles. Verso 9. Quando eles se curvaram, diz que José lembrou-se dos sonhos que ele teve com eles. Tudo voltou para ele. Eu lembro de ter visto isso em um sonho. Como se ele tivesse esquecido aquele sonho que um dia ele estaria numa posição de grande autoridade. E aqueles anos como escravo e aqueles anos como prisioneiro pareciam que não se conectavam, mas agora seus irmãos se curvando diante dele e ele disse: eu vi esse dia, eu lembro, está tudo voltando. Então por que ele fala rudemente e se torna um estranho para eles? Porque ele não os ama? Bem, ele está olhando todos aqueles anos em que ele esteve na prisão, ou quando ele foi um escravo, o coração ansiando pelo irmão mais novo. José tinha esse irmão mais novo, sua mãe morreu. José provavelmente cuidou do seu irmão mais novo como um de seus pais. Ele amava Benjamim, ele cuidou dele. É tudo o que restou de sua mãe. E então, quando ele foi levado, ele pensou, se fizeram isso comigo é porque estavam com ciúmes. Se o pai está agora sendo imparcial com Benjamim, se ele está pensando em fazer Benjamim ter o direito da primogenitura porque ele era o filho de Raquel, o que eles fizeram com Benjamim? Benjamim ainda está vivo, seus irmãos aparecem e Benjamim não está lá. O que ele está pensando? E ele está se perguntando o que aconteceu. José é muito sábio na forma como ele lida com eles. Então ele não se revela ainda. Ele espera o momento certo. E ele disse, vocês são espiões. Vocês vieram ver a nudez da terra. Muitos países pensam, vamos atacá-los durante um período de vulnerabilidade. Está nas manchetes hoje. E ele pensa, como eu sei que vocês não vieram para ver os recursos do Egito, vieram para ver a nudez da terra. Estamos passando por uma fome agora e vocês são de algum país estrangeiro, estão pensando em atacar. E é por isso que eu estou examinando todo mundo que vem em busca de comida. E eles ficam perplexos com isso. E eles dizem, não, meu senhor, no verso 10, teus servos vieram comprar comida. Somos todos filhos de um só homem, somos honestos, não somos espiões. E ele os pressiona ainda mais. Não, vocês vieram ver a nudez da terra. E eles dizem, teus servos são 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E bem, ocorre que há apenas 10 de nós aqui, então eles sentem que precisam se explicar. E eles dizem, o mais novo está com o nosso pai. E eles percebem que ainda não somam 12. E eles dizem, um deles não está mais. Imagine a cena daqueles irmãos olhando no rosto de José e dizendo, um deles não existe mais. E José vai e diz, sim, me contem sobre isso. E José disse a eles, ele diz, eu falei que vocês eram espiões, a conta não está batendo. Isso soa como uma história muito suspeita. São 12 filhos e só há 10 de vocês aqui. Dessa forma, vocês serão testados pela vida do faraó. Vocês não sairão daqui até que seu irmão mais novo apareça. Enviem um de vocês e que ele traga seu irmão, e vocês sejam mantidos presos para que suas palavras sejam testadas para ver se há verdade em vocês. Ou então, pela vida do faraó, com certeza vocês são espiões, e espiões são tratados como ofensa capital. Então todos eles ficaram presos por 3 dias. Quanto tempo José ficou preso? 3 anos. Quanto tempo Jesus ficou na tumba? 3 dias. Ele não os faz experimentar tudo o que ele experimentou, mas ele vai prová-los. Agora, eu não quero assustar vocês, mas a vida é dura e para o cristão, porque você aceitou a Cristo, não significa que você não vai sofrer. Lemos isso em 1ª e 2ª Pedro. Se você é um cristão, você compartilhará os sofrimentos de seu Salvador. E isso não significa que ele não ama você. Significa que ele está ajudando você a crescer e, através de nossos sofrimentos, nos identificamos com ele. E, na verdade, isso nos transforma. Nós mudamos através dessas coisas. E então eles são colocados na prisão por 3 dias. E José disse a eles no 3º dia, façam isso e vivam. Observem que eles saem da prisão no 3º dia. Jesus sai da tumba no 3º dia. Façam isso e vivam, pois eu temo a Deus.
Observem que ele não diz que teme um deus egípcio, ele usa a palavra Elohim. Se vocês são homens honestos, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai mantimento para a fome de vossa casa. Sei que vocês têm famílias famintas, e se for verdade, vou lhes beneficiar. Mas eu vou manter um de vocês como refém, cativo. E traga o seu irmão mais novo para mim, para que suas palavras sejam verificadas. E vocês não morrerão. E assim eles fizeram. E então eles disseram um ao outro. Observe que eles estão tendo essa conversa na presença de José. Então eles disseram um ao outro: por que isso tudo está acontecendo? Somos verdadeiramente culpados em relação ao nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando ele implorou a nós, e não quisemos ouvir. Por isso vem sobre nós esta angústia. E estão falando um com o outro em hebraico. Eles não fazem ideia de que José está entendendo tudo. Eles falam com ele através de um tradutor. E Rúben responde e diz a eles: eu falei para vocês não pecarem contra o menino e vocês não quiseram ouvir. Portanto, agora, eis que o sangue dele é exigido de nós. O seu sangue é exigido de nós. Vocês percebem que a Bíblia fala sobre o sangue de José? Aqui diz: então eles disseram um ao outro: nós somos culpados de nosso irmão. Mateus 27, Pilatos disse: eu sou inocente do sangue desse justo. E ele lava sua mão na frente dele. E a multidão grita para Pilatos: seu sangue sobre nós e nossos filhos. Jesus disse em João 6,53: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E então ele ouve isso e, sem dúvida, isso toca e parte o seu coração. Nós somos culpados por sua alma. Eles não sabiam que José entendia porque ele falava por um intérprete. Deus nos fala através do Espírito Santo. Jesus geralmente não fala conosco diretamente. Ele fala conosco através de outras pessoas, e às vezes é difícil de crer, mas através de um pastor que o Senhor fala. E fala conosco enquanto estivermos pregando a palavra. Falava por meio de um intérprete. E ele se afastou deles quando ouviu isso. E ele se afastou deles e chorou. Agora pensem nisso. Ele os está tratando com certa severidade, mas de coração partido. Ele quer se revelar a eles, mas eles precisam ser testados. Eles têm que passar pelo que chamamos de teste do irmão. Ele quer saber o que vocês fizeram com o seu irmão. 1 João capítulo 2, verso 9. Ele os testou baseado em como eles trataram seu irmão. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, porque não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João 3, verso 9 e 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O que Jesus diz em Mateus capítulo 25 é o critério no grande dia do julgamento, onde ele separa as ovelhas das cabras. Eu estava com fome e vocês me alimentaram, com sede e me deram de beber. Eu estava nu e me vestiram. Eu era um estranho e vocês me acolheram. Eu estava na prisão ou eu estava doente e vocês ministraram para mim. É uma lista com 6 condições. Todas têm a ver com como você tratou seu irmão e sua irmã. Como vocês se amam. Esse será o critério. E Jesus então diz: muito bem, servo bom e fiel, para aqueles que amam seus vizinhos. E os outros dizem: Senhor, se soubéssemos que era tu, nós teríamos alimentado, vestido e... Ele diz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E importa como tratamos um ao outro? José os testa com base em como você trata o seu irmão. Como você trata a sua irmã. Tenho certeza que alguns que estão me ouvindo agora, o som da minha voz,
e você está em desacordo com um irmão e uma irmã e você está querendo ter paz com Deus, a Bíblia diz: antes de trazer tua oferta ao altar, vá se reconciliar com teu irmão. Então traz tua oferta. Amém? O Senhor se preocupa com a maneira como tratamos um ao outro. O amor, a paciência e a bondade que demonstramos um ao outro. É o teste do irmão. E depois, voltemos à história. Eu estou aqui revirando as minhas anotações. E eu serei honesto com vocês. Eu estou olhando para o relógio. Pode haver a parte 4 de José. E eu não quero me apressar, porque eu não sei se terei outra chance. E sim, eu quero ser fiel em compartilhar essa história tão importante. Então, ele se vira e chora, e ele pega Simeão. Por que Simeão? Simeão, antes de tudo, é o segundo filho de Jacó. Rúben foi desqualificado para ser o primogênito. Como dissemos na semana passada, ele dormiu com a sua madrasta. O próximo da fila era Simeão. Quando Simeão viu que José ia ser escolhido para ser o primogênito, ele foi o mais zangado. Talvez tenha sido ele a dizer: eis que vem esse sonhador. Vamos jogá-lo no buraco e ver o que acontece com os seus sonhos. Eles iam descobrir o que acontece. A Bíblia nos diz também que Simeão e Levi eram os cabeças quentes que foram para a cidade de Siquém e massacraram todos os homens lá, e levaram todos os cativos e os fizeram servos na casa de Israel. E então José coloca Simeão na cadeia. E ele pensa: olha, eu estive na prisão por anos, você vai ficar na prisão, você vai provar o que eu provei. Então, ele o ajuda a experimentar isso. E então, ele diz a eles, ele deu ordem para encher seus sacos com grãos e restituir para cada homem o seu dinheiro de volta, para lhe dar provisões para a viagem. Ele está preocupado, ele não quer que voltem para suas famílias de mãos vazias, ele vai testá-los, mas ao mesmo tempo, ele os alimenta. Outra coisa é que ele não apenas os alimenta, eles estão tentando comprar pão, e ele diz ao mordomo: coloquem o dinheiro deles de volta no saco. Não vamos ficar com o dinheiro dessas pessoas. E o mordomo diz: o quê? Ele diz: destas não. Talvez ele tenha contado para o mordomo que aquela era a sua família. Devolvam o dinheiro para os seus sacos. Aqueles rapazes estavam se perguntando: o que está acontecendo? Então ele lhes dá provisões, não dá apenas grãos, ele lhes dá provisões para a viagem. E assim ele fez por eles. Então carregaram seus burros com grãos e eles partiram de lá se perguntando: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo conosco? Ele levou Simeão por causa do que fizemos com José? Então eles têm sua primeira parada. A propósito, é uma viagem de 320 quilômetros. De onde José está até Hebrom. Para você ler isso, leva apenas alguns segundos. Mas fazer isso num burro é uma longa viagem. E então no caminho eles param para alimentar seus burros e abrem seu saco e encontram seu dinheiro no saco. Então ele disse aos irmãos: meu dinheiro foi devolvido, está aqui no meu saco. Então eles temeram, quase um ataque cardíaco. Antes ele achava que éramos espiões, agora vai pensar que somos ladrões. Espiões e ladrões. Eles temeram, dizendo: o que é isso que Deus fez conosco? Eu acho interessante, não perca esse ponto muito simples. Eles tentaram pagar o pão, mas José não permitiu. Ele devolveu. Sempre que você dá ao Senhor, Ele devolve. Você não pode dar nada a Deus. De fato, pelo resto da história, toda vez que eles dão dinheiro a José, eles voltam mais tarde e dizem: olha, trouxemos o primeiro dinheiro. Ele diz: não tem problema. Ele coloca de volta no saco. Vocês lembram quando Naamã, o leproso, foi curado de sua lepra? Ele trouxe um presente fabuloso e queria pagar Eliseu. Eliseu disse: eu não vou aceitar nada. Porque você não pode pagar pela purificação da lepra, você não pode pagar pelo pão da vida. Já está pago. Vinde. Todos os que têm sede, venham às águas. Quem não tem dinheiro, venha comprar e comer o pão sem preço. Jesus quer nos dar todo aquele pão da vida, amigos. Amém? Vemos aqui nessa história que José acaba se tornando um salvador. E ele alimenta o mundo e todos estão sendo sustentados por José. Vamos continuar nosso estudo sobre José, mas nosso tempo acabou. Amoroso Pai do céu, Senhor querido, somos tão gratos
por teu amor divino que demonstrou na história essa imagem inicial de Jesus na vida de José. Senhor, isso apenas reforça a nossa fé de que essa palavra é verdadeira, que a Bíblia é um livro sobrenatural e que nos fala de um Salvador e Senhor sobrenatural. Eu oro para que também possamos aplicar essas lições em nossas vidas, amar nossos irmãos, levar o pão da vida que é oferecido a nós sem dinheiro, sem preço. E que por causa do sacrifício de Jesus, podemos ser salvos por meio de seu sangue inocente. Cobre-nos com seu manto de justiça. Eu oro por cada pessoa que está vivendo essa experiência em nome de Jesus. Amém.